Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes, tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente gosta. E hoje vamos falar de anime! Pois é, galera, falando de anime, né, não é um anime qualquer, é um anime que marcou a minha vida e marcou a vida do meu convidado aqui hoje, o Wanderson, né? E aí, Vandão? Um prazer poder estar aqui no seu canal hoje. O Vandão tá aí hoje, um grande amigo meu, viu, galera? É isso aí. Então eu convidei ele hoje aqui, por quê? Porque o assunto que nós vamos falar hoje, o anime que nós vamos falar hoje, não é só um anime também, né? E, além de anime, ele é um anime musical, né? E também tem uma banda envolvida por trás, uma dupla, vamos dizer assim, né? Que é o Daft Punk, que é uma dupla de house francesa, muito bacana. E nós vamos contar tudo pra vocês, a nossa experiência, depois da vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Bom, galera, a gente vai falar do anime Interstellar 5555, né? The Story of the Secret Star System, né? Traduzindo seria a história do sistema secreto estelar. Tipo assim, cada 5 é um S, por isso tem Interstellar 5555. Esse é um anime, ele na verdade ele é um anime bem diferente em questão da proposta por trás dele, né? Porque ele foi um anime feito com base em um álbum musical, né? Da dupla que nós falamos pra vocês sobre Daft Punk, né? E esse anime ele foi lançado, é como se fosse um filme, na verdade. Ele foi lançado em 2003, né? Eu até me lembro que tinha sido lançado até antes, mas na verdade, se vocês pesquisarem, ele foi lançado em 2003. Muitos anos já atrás, né? Pelo artista Leiji Matsumoto. O Leiji Matsumoto, ele é um desenhista mangaka muito consagrado no Japão, cara da década de 30, pra vocês terem uma ideia. Infelizmente ele faleceu no início desse ano, em fevereiro, né? Ele faleceu, o Leiji Matsumoto, mas ele é responsável pelo Patrulha Estelar e muitas animações, muitos animes muito legais dos anos 70, 80, esses animes que marcaram a época ali. Não só o Patrulha Estelar, que inclusive o character design, se vocês observarem bem nesse anime, é muito semelhante mesmo, porque os traços dele sempre são os mesmos, assim, né, na composição dos animes que ele faz. É muito interessante. E é um traço mais retrô, que é o que eu e o Vandão nós somos apaixonados por traços mais retrô, assim, né? Só que antes de falarmos do anime em si, né, e dar um resumo dele aqui, nós vamos falar sobre quem é a mente por trás, né, que teve a ideia de fazer um clipe, videoclipes, né, na verdade, que são 14 videoclipes que contam a história de um filme. É a dupla Daft Punk. A dupla Daft Punk, infelizmente, hoje em dia, né, eles se separaram, né? A gente ainda não sabe o motivo certo, mas eles se separaram depois de praticamente 30 anos, ou mais de 3 décadas, na verdade, de sucesso, né? Eles se separaram, infelizmente. Mas, né, é uma dupla que começou lá no início dos anos 90, né? Eu pesquisei sobre eles, assim, eu sempre curti bastante, eu e o Vandão, as músicas são muito legais. É house music, música eletrônica, né? E começou lá atrasão, bastante tempo mesmo. Tinha músicas deles que eu nem conhecia, na verdade. Depois de anos eu fui passar a conhecer. Eu tenho aqui 2 CDs, 2 DVDs. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Tenho 2 CDs, 2 DVDs. Esses são CDs, né? Deixa eu mostrar mais perto pra vocês verem. Esse é o álbum Discovery, que é o álbum que nós vamos falar sobre ele hoje. Esse álbum Discovery, ele é responsável pelos videoclipes, né? Que é a ideia que o Daft Punk quis fazer. E 2 DVDs também. Esse aqui é o DVD do anime, né? E esse aqui é o DVD. Um outro DVD do Daft Punk também muito bacana. Os dois são DVDs originais. Aí falei dos DVDs. O Daft Punk, que acontece? Na época que eu conheci o Daft Punk, eu tava conhecendo esse grande amigo meu aqui, né? E a gente estudava junto na mesma sala, isso lá por meados de 99, 2000, por aí, já tem bastante tempo mesmo. Em 2001, o Daft Punk lança o álbum Discovery. E a gente via na MTV, na época, a extinta MTV, que era muito bacana, a gente assistia aqui em casa, a MTV, e era bem legal assim, a gente assistia, tinha os videoclipes, pegava chuviscando ainda, né, Vandão? Pegava na época lá, pegava chuviscando ainda. Mas a gente tinha o prazer de assistir. Aí eu lembro que eu assisti, chamei o Vandão pra poder ver. Como é que foi a experiência, Vandão, quando eu te chamei? É porque, na verdade, eu me lembro que a minha experiência foi incrível. Que na saída da escola, em volta de umas 5 horas da tarde, geralmente era o horário que a gente pegava de meio-dia às 5, né? E
Eu me lembro que o Júlio até tinha comentado comigo que tinha um clipe novo. Na verdade, eu nem conhecia na época. Ele foi e me convidou para poder passar na casa dele. E quando chega lá, entrei, sempre bem recebido, né, como sempre. E foi uma experiência incrível, cara. Quando ele me apresentou o clipe, se eu me lembro, foi na MTV. Sim, acabou que me ganhou, na verdade. Ganhou porque acabei que emocionando, empolgando, principalmente pelo fato da animação, que é um videoclipe. Chamou muita atenção, acabou que, e sem contar as músicas, só de ouvir os toques, só o início da música já mexia comigo, então acabou que veio o interesse, né? Aquela paixão bacana de conhecer, novidade pra mim, né? Porque foi através dele que eu conheci o Daft Punk e agradeço ele muito por isso, né? Porque foi uma experiência ótima. E depois disso veio mais clipes também, né? De acordo com... Aí eu lembro que um mês depois da última experiência que eu tive na casa dele, né? Geralmente costumava passar sempre, né? Às vezes até na casa dele, porque era uma honra enorme poder estar passando na casa dele, né? E ter essa experiência. E agradeço ele muito por isso também, porque através dele eu vim conhecer a Daft Punk, né? Pois é, galera, isso que o Vandes falou é muito interessante, porque, tipo assim, marcou demais a vida da gente. O que acontece? O Daft Punk, ele marcou a vida da gente porque a gente cresceu ouvindo as músicas deles, assim, o house, os toques das músicas eram super interessantes. A animação, isso pra gente era uma novidade, tipo, ou era clipe ou era desenho. Então, um clipe de desenho a gente sempre foi apaixonado, sabe? Então, e um clipe de anime, tipo, que coisa louca. Só que, na verdade, a gente foi descobrir mais tarde que não se tratava de apenas um clipe só e que ele tinha continuação. Muita gente, às vezes, não entendia, porque, às vezes, havia só um clipe, assim. Mas, na verdade, são vários clipes, são 14 videoclipes, que são uma continuação do outro. E o mais interessante dos clipes é que eles são... Eles são totalmente musicais, eles não tem fala, né? São só imagens mesmo. E pelas imagens ali, é um cinema como se fosse cinema mudo, né? Tudo fala por si mesmo, não tem aquela questão de ter uma fala, não foi necessário. Então foi um trabalho muito incrível que o Leiji Matsumoto fez, por ideia do Daft Punk, né, de fazer isso. O que acontece? Uma vez eu lembro de uma entrevista do Daft Punk na MTV mesmo, eu gravei essa entrevista em fita de vídeo na época ainda. A entrevista falava que o Daft Punk eles faziam um álbum mais físico em 97, que era o Hammerwork, que é responsável por esse álbum aqui, né? É o Hammerwork. Ele é um álbum mais físico, né? Assim, as letras, as músicas, os toques mais assim, meio que sem sentimento, vamos dizer assim. E eles decidiram criar o Discovery. O Discovery, que foi lançado em 2001, ele é uma coisa mais sentimental. Eles queriam mostrar que todo o instrumento tem um. Eu lembro perfeitamente que ele fala que o Thomas Bangalter, que é um dos integrantes do Daft Punk, falava que todo instrumento tem um coração no seu interior. Eu achei muito bonito ele falar isso, achei muito interessante, porque eles queriam mostrar o sentimento através da música eletrônica. Eles queriam tornar uma experiência inesquecível e realmente conseguiram. Para poder ficar mais intenso isso, o que eles quiseram fazer? Fazer videoclipes animados, ou seja, cada faixa do DVD são 14 faixas. Cada faixa do DVD é um clipe, só que conta uma história, cara, muito interessante. E aí que entra o Interstellar, o anime, né, feito por Leiji Matsumoto. Então aí que entra a história, né? E o que acontece? Na época do CD, também tinha essa questão aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. O Daft Punk, eles tinham um cartão. E eu achei isso incrível, né? Essa criatividade dessa dupla, sabe? O Daft Punk a gente sempre curtiu demais. Eu tinha camisa deles, eu fazia por conta própria, emborrachada. Esse cartão, ele era responsável para você ter acesso. Na época a internet não era tão popular como é hoje. E com esse cartão você tinha acesso aos clipes antes do lançamento, cara. Quem tivesse adquirido o álbum na época, tinha acesso, cara. Eu sempre falei, parece um cartão de crédito, coisa louca, né? Que o Daft Punk fez, não parece? Mas eles tinham acesso, a gente tinha acesso antecipado dos videoclipes antes do lançamento, que foi lançado em 2013, né? E o álbum lançado em 2001, então você tinha acesso antes, antecipado. Era muito legal isso, sabe? E a gente ficou apaixonado, porque é um anime retrô, e a gente falou isso, que é um anime retrô, e muito parecido com Patrulha Estelar, né? Muito interessante, muito bacana mesmo. E eu lembro que na época, como a gente sempre gostamos de desenhar, principalmente quando vê a animação, que se eu não me engano era 4 clipes, uma continuação do outro, e justamente foi o que nos prendeu
que acabou nos atraindo mais a atenção por causa da animação. Então a gente ficou muito animado porque a MTV ela apresentou os 4 primeiros videoclipes. Depois descobrimos que não eram só 4, que eram 14, cara. Tinha 10 mais clipes ainda que a gente não tinha visto. Então eu fui descobrir isso depois, anos mais tarde, meses mais depois, né? Quando eu comprei o DVD, né? Que vem com todos os clipes. Na época o DVD ainda era bem assim, popular. Era bem popular na época. E é isso aí. Bom, galera, então agora a gente vai falar um pouco sobre o anime, né? Em si, a história do anime, né? Como funciona. Vou deixar o link na descrição aqui, né? Desde já peço para vocês deixarem um like, né? Se inscrever no canal, dar uma força aí e tal. E outra coisa, vou deixar o link aqui na descrição com a história completa. É 1 horinha, né? De filme, é bem pouquinho mesmo, 1 horinha e pouquinho de filme. Mas assim, compensa demais, porque a experiência que o Daft Punk quis trazer pra gente, a essência da música em composição com o videoclipe, com a história, sabe? Eles pegaram logo o artista Leiji Matsumoto, porque o Leiji Matsumoto ele é louco por ficção científica. Então, as histórias deles, os mangás, com ele é um mangaka muito renomado no Japão, sempre foi mais voltado pra ficção científica. Ele tinha de aventura, mas a ficção científica tanto atraiu eles, o Daft Punk, como o Leiji Matsumoto, sempre foram atraídos. Então, fizeram uma junção, né? E criaram, né, os videoclipes e tal, de acordo com o álbum. Então, ou seja, as músicas tocam, você ouvindo a música ali, cara, e vendo a história, é uma experiência que eu vou te falar com vocês, gente. É muito, muito incrível. Pra quem gosta de desenhar igual a gente, nossa, ficamos super impressionados. O Vando sempre desenhou melhor. Mas eu quero, né? Eu tenho que aceitar. Você foi, né, mano? Você desenhou melhor, eu tenho que aceitar. O que acontece? Então, eu vou falar pra vocês aqui um pouco do resumo da história mesmo, né? Do que se trata o anime. E é isso aí. Bom, galera, o anime é o seguinte, ele começa com uma banda, né? Uma banda muito famosa de outro planeta, né? Que seria os Crescent Dolls, de outro planeta, né? Na verdade. É uma banda muito famosa. E eles estão tocando em outro planeta lá, aquela coisa toda, agitando a galera ali. E de repente chegam uns caras mascarados ali. Eu vou falar bem resumido mesmo, pra não atrapalhar a experiência de quem for assistir também, né? Então, essa parte já contém spoiler. Então, já vou logo falando. Chegam uns caras mascarados ali e sequestram eles, né? Vão lá, invadem o show deles ali, sequestram eles e beleza, né? Você pensa, poxa, né? O que será que tá pegando? Você fica meio perdido. O primeiro clipe acaba com eles sendo sequestrados, acionando um alarme ali pra galera ver ali e tal. O que tá acontecendo e tal. Só que os seguranças estavam tão impactados com a música dele que eles estavam tocando que não perceberam a invasão lá no radar vindo lá, a invasão chegando, né? Então, essa invasão, vieram esses caras e sequestraram o Daft Punk, sequestraram o pessoal da banda, né? E no caso a Estela, que é a princesinha que toca, tem o baterista, que eu esqueci o nome dele, tem o Arpejos, que é o guitarrista, e o outro tecladista lá. Então sequestram os 4, né? Fazem gás do sono lá, jogam gás do sono neles lá e sequestra eles. Aí até o Arpejos, né, que é o guitarrista, tenta fugir, não consegue, ele é acertado ali. Só que aí acontece que eles são protegidos por um outro patrulheiro, que chama Chip. Esse patrulheiro, ele fica sempre alerta lá em cima, né, tal, lá, e na espaçonave dele ali e tal. Ele é tipo como se fosse um herói ali deles ali. E ele é alertado, ele recebe o sinal lá de ajuda. Quando o pessoal percebe, os seguranças percebem, tipo, consegue enviar por último lá o sinal, mas só que quando os seguranças perceberam que o pessoal da banda foi sequestrado, já era tarde, já tinham sido sequestrados, mas eles enviam o sinal lá pro patrulheiro ir atrás, né? Obviamente. Aí beleza, só que infelizmente eles são sequestrados. Porém, essa é uma história de abdução ao contrário. Ao invés de ser, por exemplo, você ser abduzido por um ETs, na verdade, o ser humano, né? É o ser humano que foi lá e trouxe eles pra cá, pra Terra. Olha pra você ver que coisa bem criativa, original e diferente. Achei isso interessante. É um tal de Earl the Darkwood. Esse cara, ele é um vilão, né, da história. Qual que é a ideia dele? Ele sequestra, ele fica caçando seres de outros planetas, ou então aqui na Terra mesmo, mas quando ele vê que é um som muito, muito assim, né, excepcional, ele sequestra a pessoa, muda a mente dela, né, ele fez isso com a banda também, ele vai lá, pega a memória da pessoa, grava, guarda, né, e muda a memória da pessoa, muda o passado da pessoa, e a pessoa é controlada por uns óculos que eles são encaixados na face da pessoa ali, dos artistas, né, e só que a pessoa vai tocar sem alma. Ela
é como se ela fosse controlada o tempo todo. Ela vai manter o som dela, né, de talento, que foi o que aconteceu com eles, né? Foram trazidos aqui pra Terra. E esse cara, ele mexe meio que os rituais estranhos, umas coisas esquisitas. E ele vai lá, usa o artista, faz o artista fazer sucesso aqui na Terra. Aqui ele é como se fosse um empresário. Ele faz o ele se passa por um empresário. Ele faz o artista fazer sucesso aqui na Terra. Então ele fez isso com a banda. Aí ele chamou a banda de Crescent Dolls. Agora que ele, na verdade, eu falei errado. Agora que ele chama a banda de Crescent Dolls. Seria bonecos, alguma coisa, crescentes, alguma coisa assim. Crescent Dolls, né? Então ele dá esse nome pra banda e a banda começa a fazer sucesso aqui na Terra. Só que antes dela fazer sucesso, ele faz os ETs se parecerem humanos. Os extraterrestres, que eles são azuis, esverdeados, sabe? Faz eles se transformarem em pessoas e, tipo assim, dá uma nova identidade pra eles. Cada um deles ali, eles vão tocando aqui na Terra aqui e vão fazendo sucesso. Ele, de alguma forma, ele faz isso. Só que foi mostrado lá que cada pessoa que vai fazendo sucesso, cada artista que ele contrata, ele é como se fosse uma ferramenta pra ele. Pra quê? Porque ele consegue, através desses artistas, ganhar o disco de ouro. Com esse disco de ouro, ele coloca numa máquina lá muito estranha que ele criou. E quando você vai perceber, já tem dezenas, centenas de discos de ouro que ele colocou ali. Aí o que acontece? Ele coloca uma máquina nos discos lá, né? E esses discos, eles têm um poder ele tem a intenção de criar a sinfonia do universo. Ou seja, se ele tiver a sinfonia suprema do universo, ele consegue controlar o universo ao favor dele e utilizar esse plano para o mal. Então, a ideia dele desde o início foi uma ideia muito estranha, uma ideia ocultista, uma ideia sensacionalista, podemos dizer assim também, né? E muito presunçosa da parte dele fazer uma coisa dessa. O que acontece? Igual o Vantes falou aqui, ele pega a memória dos Crescent Dolls, mantém a memória como se fosse tudo que eles passaram lá, a infância deles, como se fosse no céu, lá onde é que eles estavam lá no planeta deles, tudo aqui na Terra. Tipo, ele muda a perspectiva dele e coloca a perspectiva terrestre, as lembranças se tornam terrestres. Mas o erro dele foi ter salvado a memória dos personagens, né, de cada integrante da banda. Por quê? Aí o Chip vai atrás, que é o patrulheiro que eu falei com vocês, ele vai atrás. O Chip, ele tenta seguir a nave, tenta fazer de tudo, mas ele acaba batendo a nave tal, e se machuca muito feio ali e tal. Ele tem uma guerra, né, antes de chegar aqui, e bate a nave, cai na árvore ali, se machuca tal. Ele era apaixonado até pela Stella, né, no caso a princesinha lá, que toca, né, e ele tem uma apaixonante por ela ali assim. Aí o que acontece? Ele chega na Terra aqui, e aí depois ele tenta invadir um show. Ele tenta invadir um show, né, do Crescent Dolls. Quando ele vai tentar invadir o show lá, ele descobre, né, que os óculos têm um dispositivo que é controlado pelo World the Darkwood, né, que é o vilão. Ele consegue descobrir que naquele óculos tem tipo um dispositivo, e ele também tem um dispositivo que desarma aquele dispositivo. Então ele usa aquele dispositivo para desarmar o óculos e fazer os pessoal da banda voltar a ser quem eles eram, a lembrar de quem eles eram, né? Mesmo que a memória tenha sido modificada. Aí ele vai e consegue utilizar isso num dos shows. Ele consegue chamar um por um e invade lá e consegue fugir com eles ali. Só que nessa fuga ele toma um tiro. Tal, e fica muito mal tal. Aí ele, infelizmente, com o tempo ele acaba perdendo a vida dele ali. Mas ele perdeu a vida salvando o pessoal da banda, né? Ele salva o pessoal da banda lá. Aí eles vão lá na máquina de novo lá e tentam voltar ao seu normal. Vem um monte de pessoal da Terra aqui mesmo aqui, avisa as autoridades lá. Aí tipo assim, os governos, a NASA, todo mundo ali se reúne ali e descobre que eles são ETs e tudo. Só que ao invés de ficar estudando eles aqui na Terra, eles decidem mandar eles de volta, né? Eles falam tudo o que aconteceu, né? Eles decidem mandar eles de volta. Só que aí, antes de mandar eles de volta, devolve a memória deles lá, né? Descobre todos os planos do World the Darkwood. E inclusive o World the Darkwood ele acaba caindo num precipício lá, né? Que ele tenta a todo custo salvar os discos de ouro lá. Ele consegue o disco de ouro que ele queria, né? Com os Crescent Dolls. Só que ele tenta, tipo, pegar esse último disco, que era o último que ele precisava para poder concluir a Sinfonia do Universo. Quando ele vai pegar esse disco, ele cai no precipício e acaba perdendo a vida também, né? Infelizmente as trevas engolem ele ali. Então eles pegam e voltam para casa,
né? E assim termina, né? O videoclipe lá, os 14 videoclipes. Mas assim, eu falei bem resumido aqui, viu, gente? Pra vocês poderem assistir mesmo, porque vale muito a pena mesmo, é muito bacana. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Foi uma experiência muito bacana pra nós, né, Vandão? Já deixa o seu like, se inscreve no canal. E tamo junto, viu, galera? Valeu! Preparado? Nunca estamos preparados também. Nunca tá. Não, ainda mais agora. Nunca estamos preparados, vamos então. O papai tá olhando pra mim. Não tem que olhar pra mim, não. Tem que olhar. É com o olho, se meu pai olha pra mim, olha pra mim. Não, pode olhar, não tem problema não. Pode olhar pra onde você quiser. Não tem nada a ver não, eu tô falando também. A atenção tá em mim, que eu tô falando. Mas quem falar, aí ele tem que falar, lembrar que era, entendeu? Pode falar. É porque eu me lembro que muitas das vezes, né? Tá assim, branco, tola. Aí você faz eu lembrar coisa. Eu falei, é legal, isso é legal. E os fomos à vontade. Tranquilo. Nossa. É que é. Você fala, tipo, sua opinião, que você gostou na hora da experiência. É, na época lá e tal. Essa é porque na verdade, eu lembro que tipo assim. Não, corta essa e começa. Ah, minha experiência de novo. Pode? Não, Entendi, tá ali, fica suave. Vai ficar lá. Finge que nem tá gravando. Reto. Só olha pra lá, mas, né? Tranquilo. Se ficar tranquilo. Tá tentando relaxar. Pode relaxar se você. Tranquilo. Passou 20 minutos ainda não.